E se você agir sempre com dignidade, pode não melhorar o mundo, mas uma coisa é certa: haverá na terra um canalha a menos. A menos. Porque não sei se vossas senhorias perceberam ontem à noite que parte da imprensa, na televisão em especial, parte da imprensa ignorou a reação de milhões de brasileiros em quaisquer capitais, senador Humberto, vi Recife, por exemplo, que gritavam por fora Gilmar Mendes, fora Gilmar Mendes. Ignoraram esse fato. Não mostraram o mar de gente na Avenida Paulista que gritava sem parar quando via a imagem do jurista Modesto Carvalhosa que pediu o impeachment deste ministro nesta casa, neste Senado Federal. Então é lamentável que grande imprensa, e quando eu falo é da graúda, tenha tanto medo de um ministro do Supremo. E eu pergunto para concluir: qual será o motivo? Que tamanho será esse rabo preso? Que rabo é esse? Porque deve ser um rabo abismal, descomunal, um favor que não tem como ser pago, para ignorar a reação de milhões de brasileiros e brasileiras gritando fora Gilmar, fora Gilmar. Dalci, a minha admiração, mais uma vez, a minha admiração por aqueles brasileiros que se dispuseram a ir para as ruas do país no dia de ontem. Sem dúvida, é a demonstração de que nasce uma nova sociedade no Brasil, mais presente, mais responsável, exercitando na sua plenitude a cidadania com lucidez, com indignação, porque certamente o país só mudará a partir da presença dos brasileiros na vida pública, no dia a dia da nossa atividade. Deixa eu desligar aqui, presidente, que está incomodando. Eu repito, é motivo de admiração, sim. Há, afinal, muito desinteresse pela atividade pública no Brasil. Nós tivemos anos de alienação coletiva. A impressão que se tinha é que uma anestesia geral fora aplicada na sociedade brasileira para que dormisse diante dos descalabros administrativos e dos escândalos de corrupção. Nós tivemos o acordar de uma nação que... E nesse domingo tivemos a reedição deste espetáculo de brasileiros, não importa quantos estiveram nas ruas, sabidamente multidões foram às ruas, milhares de pessoas em muitas cidades brasileiras, carregando bandeiras importantes como a do fim do foro privilegiado, o combate à corrupção em todas as escalas, o apoio implacável à Operação Lava Jato, o apoio à proposta de prisão em segunda instância e, especialmente, o apoio àquilo que chamam de pacote, né? Pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção, que na realidade trata-se do desejo de aprimoramento da legislação criminal no Brasil como forma de conter esse processo de corrupção. Muitas vezes imagina-se um processo incontornável, um processo que jamais será contido, né? Aqueles que imaginam que a corrupção ela é inevitável, que não é possível sequer reduzir os índices de corrupção no país. Obviamente nós não somos
ingênuos a ponto de acreditar que é possível acabar com a corrupção. Isto certamente seria um sonho de verão. No entanto, é possível sim reduzir os índices de corrupção, adotando alterações na legislação para que ela se torne mais rigorosa, instrumentalizando o Estado brasileiro, porque não basta aprovar projetos de lei no Congresso Nacional e gerar a falsa expectativa de que com eles nós estamos resolvendo os problemas nacionais. Na verdade, a legislação é fundamental, ela é essencial, deve ser aprimorada, o rigor maior é uma exigência da atualidade, mas nós sabemos que sem a instrumentalização do Estado brasileiro adequadamente e sem um poder judiciário que responda às expectativas da nação no exercício da sua atividade, cumprindo rigorosamente a legislação, porque é notório que muitas vezes legislamos mal, mas tantas da forma na internet para a divulgação desses empréstimos. Eu faço, portanto, referência a este fato porque aqui se cumpriu o dever. Alertou-se o governo que o governo não receberia. Aliás, em relação à usina Abreu e Lima, também ocorreu algo semelhante. Nós sabemos que Hugo Chávez fez a Venezuela sócia do Brasil na usina Abreu e Lima, e em determinado momento ele afirmou que não estava cumprindo os compromissos da Venezuela porque a obra era superfaturada. E os recursos que deveriam vir da Venezuela não vieram para a construção da usina Abreu e Lima. Então, esta relação do nosso país no plano financeiro, especialmente com concessões que são feitas para, obviamente, se estabelecer relações diplomáticas eficientes entre nações, devem levar em conta o interesse nacional. Obviamente, nós vivemos num país com demandas não atendidas, as dificuldades econômicas são conhecidas, as desigualdades sociais se avolumam porque o poder público não consegue cumprir o seu dever e, no entanto, muitas vezes nós fazemos cortesia com o chapéu dos brasileiros para agradar nações com as quais nos relacionamos diplomaticamente. Eu tenho defendido aqui uma tese, não sei se a defendo corretamente, acho que é bom sempre expor ideias para que elas possam ser contestadas, debatidas, até para que nos convençam, a fim de que possamos mudar de opinião. Mas eu tenho defendido que o nosso país não deveria avançar no relacionamento no campo econômico e financeiro, comercial, com nações não democráticas, com nações que esmagam os seus povos na pobreza, na miséria, no infortúnio, adotando a postura da violência, da prepotência. Não importa se da direita, se da esquerda, importa que a relação seja no campo dos direitos humanos, do respeito aos direitos humanos, mas especialmente levando em conta os interesses nacionais. Senador, ok. Eu vou concluir, senhor presidente, já que o meu tempo se esgota, vou concluir reafirmando. Eu não creio que seja adequado para o Brasil alimentar regimes autoritários, com financiamentos privilegiados, com taxas de juros na bacia das almas, enquanto nós praticamos aqui as mais elevadas taxas de juros do mundo. Não creio que seja esse o caminho que indicaria a maioria dos brasileiros.
Agora nós continuamos vivendo problemas na fronteira com a Venezuela, porque o governo interrompe relações diplomáticas ou tumultua as suas relações diplomáticas. O que prevalece é uma situação de insegurança absoluta, porque não basta dizer, o governo brasileiro está rompendo relações diplomáticas com o governo Maduro, porque não concorda com o regime ditatorial lá implantado. Não basta dizer que o governo interrompe relações diplomáticas. É preciso ver quais as consequências desse gesto. É preciso ver quais são os interesses dos brasileiros que estão sendo comprometidos em razão deste impasse diplomático entre os dois países. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. E não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.